Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Halqa TV. Está a principiar e vamos olhar as notas que temos para este encontro. O Movimento Democrático de Moçambique em Nampula veio ao público esclarecer que os supostos membros que esta quarta-feira filiaram-se a Frelimo na unidade comunal de Elipse, no bairro de Moivira, não pertencem ao partido e o ato representa uma autêntica desinformação em época eleitoral. O delegado provincial do partido, que falava esta quinta-feira em conferência de imprensa, explicou que os membros do Movimento Democrático de Moçambique estão identificados, têm orgulho próprio e guiam-se pelos ideais de boa governação. Sobre a informação veiculada nos órgãos de comunicação social no dia 24 de abril de 2019. Temos a esclarecer que são membros do MDM, porque os membros do MDM identificam-se com o MDM, seguem os ideais do MDM e têm orgulho de serem do MDM e a sua boa governação. É sabido por todos os moçambicanos que nesta época eleitoral o partido caduco, padrinho das dívidas ocultas, o maestro da banda da corrupção, a Frelimo, sem mensagem política para transmitir ao povo, envereda pelo caminho da desinformação. Tanto é que nenhum moçambicano tem saudades da governação da Frelimo. Mas temos conhecimento que existe um grupo de cidadãos, funcionários do Conselho Autárquico de Nampula, afastado das suas atividades, e que se socorreram os órgãos de justiça para reporem os seus direitos laborais e que o partido Frelimo, apercebendo-se do caso, condicionou a reposição da justiça em troca da filiação partidária. O governo da província de Nampula apela às confissões religiosas para se empenharem em ações que visam a consolidação da paz e segurança social no país. Ele foi lançado pelo secretário permanente provincial na abertura da primeira conferência provincial religiosa que esta quinta-feira teve lugar na cidade de Nampula. O encontro, que decorre sob o lema "O papel das confissões religiosas na consolidação da paz e segurança social", conta com a presença de mais de 1000 participantes, oriundos dos 23 distritos da província de Nampula. Dirigindo-se aos participantes, o secretário permanente provincial destacou a necessidade de transformar o momento, que representa um marco histórico, numa ação de reflexão em torno de uma paz efetiva para o país. Esta conferência se realiza pela primeira vez nesta província e representa um marco histórico no estabelecimento de um diálogo permanente e efetivo na construção do bem-estar do povo. Esta conferência visa incrementar a democracia participativa e inclusiva e também responde ao desafio de maximizar a troca de experiências e ao debate aberto e inclusivo sobre as responsabilidades de todos os atores no processo de desenvolvimento harmonioso de Nampula, em particular, e do país em geral. Neste contexto, gostaríamos de enaltecer o esforço empreendido pelos líderes religiosos e demais parceiros do setor da justiça na organização deste evento, que espelha a nossa convivência religiosa e a cultura da irmandade, assente em valores morais e divinos, tendo em consideração que a província é um grande centro de confluência religiosa. Para o diretor provincial da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, a conferência tem por objetivo dar a continuidade à reflexão levada a cabo pelas confissões religiosas, sociedade civil e governo no processo de manutenção e consolidação da paz e moralização da sociedade. A Conferência Provincial Religiosa que hoje tem lugar
tem por objetivo primordial dar a continuidade sobre a reflexão das confissões religiosas, sociedade civil e governo no processo de manutenção e consolidação da paz e moralização da sociedade em geral, com vista ao alcance da prossecução do bem-estar moral e material que todos os moçambicanos almejam. Esta conferência, para além de servir de ocasião de interação aberta e direta entre o governo provincial e as confissões religiosas, a fim de se encontrar uma ponte de respostas de questões e preocupações que afetam a sociedade, esta conferência proporciona um marco histórico das confissões religiosas e da sociedade civil, e esta moldura das confissões religiosas entende que a paz em qualquer sociedade é uma ferramenta exclusiva para a maior aceleração do bem-estar socio-religioso, econômico, político, assim como diferentes aspectos da vida humana. Tomam parte na conferência representantes das confissões religiosas, membros do governo provincial, conservadores dos registros e notariado e alguns convidados. Mais de 485 mil pessoas que vivem em zonas consideradas de risco poderão sofrer direto ou indiretamente os efeitos do ciclone Kenneth na província de Nampula. Segundo previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, na província de Nampula, a depressão tropical vai passar pelos distritos de Ilha de Moçambique, Monapo, Nacala Porto, Nacala Velha, Memba, Herati e Nacaroa. E totalizando, temos 485.020 pessoas. A Ilha de Moçambique reportou-nos a existência de cerca de 70 famílias que faziam parte daquele grupo de 2017, que estavam na zona de risco. Foram retirados para a zona segura, mas essas 70 famílias voltaram para a zona de risco, que é aquele número, em caso do rio Monapo transbordar, podem ficar afetados. E uma das medidas já anunciada é a retirada dessas pessoas para a zona segura. Moçoril também reportaram a existência de cerca de 4.000 pessoas que estão numa zona em que, se o rio Monapo encher, podem ficar sitiados e haver dificuldade para assistência. Também estamos a coordenar com o distrito para ver se pode a retirada dessas pessoas. Em Monapo, a situação é a mesma, foi um dos distritos também afetado com a depressão tropical em 2017, e parte das famílias, 33 já estão na zona do reassentamento, mas ainda tem 48 famílias que, estimando mais ou menos 240 pessoas, estão na zona suscetível a cheias, em caso de transbordo do rio Monapo. Quanto à situação de Nacala Porto e Nacala Velha, aqui a estimativa que vem do governo do distrito, porque hoje todos os distritos que estão na área em risco tiveram os conselhos técnicos distritais, estiveram reunidos em sessão do Centro Operativo de Emergência, dirigido pelos respectivos excelentíssimos administradores, e foram colhidos alguns números indicativos, e para Nacala Porto, principalmente, é feita a combinação entre inundações urbanas e a erosão. Os bairros que estão em risco totalizam uma população de cerca de 378 mil, mas também foram para lá os técnicos de diferentes setores para, junto das autoridades locais, aprimorar a questão desse número, mas a indicação é esta. Nacala Velha fez um trabalho mais detalhado, em que indicavam na tabela que nos foi facultado o local em que vão ser evacuadas as pessoas, o número de pessoas e também o número total das pessoas compondo os bairros que podem entrar em risco, e totalizou-se 42.892 pessoas, de 2 pessoas. Memba é uma porção muito pequena das pessoas que estão na zona de risco, isso perfaz 3.500 pessoas. Herati, definitivamente, não tem população ao longo do rio Lúrio,
Contudo, apenas eles fazem as machambas, com os avisos que estão sendo que toda a gente está na zona alta. E também foi uma equipa para lá. Em Memba, em Nacaroa, não está no comunicado do INAME, mas nós achamos que preventivamente é necessário identificar as pessoas que podem estar em risco perante as bacias que atravessam o distrito, e isso indicou 56.487 pessoas. Segundo o delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a província de Nampula já começou a receber vários tipos de apoio provenientes de diferentes pontos do país, incluindo a província de Sofala. E aqui apresentamos algum arrolamento daquilo que é o estoque. Temos com destaque para cerca de 14 toneladas de cereais, sendo 9 de arroz e farinha de milho. Também tem feijão, açúcar. Tem alguns equipamentos para material de água e saneamento, com destaque para aquilo que tem a Cruz Vermelha, parceiro. Sabão tem cerca de 3.800 unidades. Também tem kits de higiene em 100 unidades. Dizíamos que esta quantidade com a projeção indicada não seria suficiente, mas pode assegurar pelo menos alguns dias para atender aquela população. E em conversa com o nível central, tomamos conhecimento que a partir da Beira foram despachados alguns caminhões com produtos diversos, poderão eventualmente sair aonde, poderão chegar aqui a qualquer momento para reforçar o estoque. E naquilo que são os meios aéreos, uma vez que não é a zona de impacto principal, os barcos estavam na região norte, foram mobilizados para Cabo Delgado. O governador da província apela ao maior envolvimento de todos os atores da sociedade na disseminação de mensagens cautelares e a partilha de informações necessárias. Então, o que é importante é que, com a informação que temos neste momento, já sabendo quantas pessoas vão ser afetadas, ao longo do dia de amanhã, deverá haver troca de informação mais completa entre o INGC e os parceiros sobre o que há no armazém provincial, o que há no armazém regional de Nacala, o que eventualmente está a vir de Sofala para Nampula. Equipes multissetoriais encontram-se posicionadas nos distritos em alerta para acompanharem de perto os possíveis impactos que o fenômeno possa causar. 997 conflitos laborais foram registrados nos últimos 12 meses em diversas empresas na província de Nampula. Os dados constam do informe do Secretariado Provincial da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical. Despedimentos sem justa causa, atrasos no pagamento de salários, constituem algumas das principais causas de conflitos laborais reportados ao longo do ano. De acordo com o secretário executivo da organização, no período em referência, 825 conflitos alcançaram acordos positivos e 160 casos foram encaminhados às instâncias judiciais por falta de consenso. Nós registramos, nesse período, 997 conflitos mediados. E desses, 825 tiveram acordos positivos. E só 160 é que não conseguiram um acordo. Porque o que a gente faz quando nós recebemos um trabalhador em conflito com a sua entidade empregadora? Nós notificamos as pessoas, juntamos. E quando tem um impasse, os processos são tramitados para outras instâncias, a justiça. Sim. Está na origem dos conflitos laborais a falta de cumprimento da lei de trabalho por parte de alguns empregadores no setor privado. O que é que acontece com os nossos empregadores? Eles não cumprem a lei. Acham que, pronto, o trabalhador depende dele, o empregador. Mas o empregador não tem que depender dele, tem que depender da lei. É aqui onde está conflito. Sim, porque admitir o trabalhador tem contrato com um trabalhador e esse trabalhador está dentro da República de Moçambique e a República de Moçambique é regida por lei. Então, se admitiu, tem um contrato com ele
a lei diz, quando o trabalhador cometer uma infração, tem regras por seguir. Levantar um processo disciplinar, ouvir o trabalhador, dar espaço para se defender. E, quando provado que o trabalhador é culpado, é quando se toma uma medida. Mas não é, o trabalhador faltou, dia seguinte, o patrão diz que a partir de hoje você não é meu trabalhador. Então aí é contra a lei. São esses conflitos que nós chamamos. Algumas inquietações poderão servir de matérias de debate durante as celebrações do Dia dos Trabalhadores, que este ano se comemora sob o lema Sindicatos Juntos na Luta pelos Direitos Laborais e Sindicais. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, neutralizou esta quinta-feira 4 supostos criminosos pertencentes a 2 quadrilhas de criminosos. Falando à comunicação social, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique disse tratar-se de indivíduos que se dedicavam ao roubo de vários bens no bairro de Maifiri. O primeiro grupo, por meio de arrombamento das portas, introduziu na residência, no interior da residência, onde subtraíram 2 bombas de água e 6 colchões. Trabalho feito pela polícia, foi possível a neutralização dos 2 indiciados, que serão responsabilizados pelos atos cometidos, e a recuperação também de 3 colchões. De referir que o trabalho ainda está em curso para recuperar os outros bens em falta. O segundo grupo, por meio de arrombamento da porta principal, introduziu-se na residência, onde subtraíram 4 colunas, 3 micros, bem com outro material. Esses são manobras que eles sempre procuram. Na verdade, o primeiro grupo nós conseguimos constatar que são confessos, assim como o segundo grupo. Todos vieram me pegar logo eu em casa. Estive a dormir, vieram bater a porta no place. Começaram a algemar aí mesmo. Porque eu primeiro neguei abrir a porta, logo chamei meu irmão, que tu queres me levar aí fora. Eu não sabia de nada. Roubei em casa de um chinês. O chinês viajou e eu queria algum dinheiro para usar. Fui lá, levei os colchões, fui vender. Usei naquele dinheiro uma coisa. Eu roubo para me drogar. Então roubas só para conseguir dinheiro para te drogar? Sim. Heroína. A polícia desencoraja a prática de crime e mostra-se firme para debelar qualquer tentativa de perturbação da ordem e tranquilidade pública. Está praticamente comprometido o processo de escoamento de produtos alimentares e de rendimento referentes à presente campanha nos principais mercados agrícolas do distrito de Rapala, em Nampula. Tudo deriva do estado deplorável em que se apresentam as vias de acesso que ligam a sede do distrito aos mercados agrícolas, com enfoque para as localidades de Jaiane, Mucoloma, Nacuca, Pione e Napome. Temos a rede viária do distrito que comporta 405 km², mas a maior parte delas é de terra batida. E nos períodos chuvosos, porque ligam aos maiores centros de produção do distrito, encontram-se com problemas mesmo de transitabilidade. Referimos à zona de Jaiane, temos que é atravessada pelo rio Munapo. Sabemos que no tempo chuvoso o rio Munapo até acaba galgando alguma parte do seu leito para as machambas das populações, e este constitui um dos principais constrangimentos. O governo do distrito não exclui a possibilidade de algumas quantidades de cereais referentes à presente safra virem a deteriorar nos celeiros dos produtores por falta de comprador. Aliás, em Motivase, por exemplo, há relatos de existência de milho e mandioca seca de 2018 à espera de colocação no mercado. A este fator também se associa o problema de imposição dos preços, parte dos comerciantes informais, o que desmotiva em larga medida os produtores. Jornal de Halco TV, nos seus